Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática, uma vez que nós não estamos podendo realizar aulas presenciais ou mesmo cursinhos, mas o tempo não para. Então também não vamos parar, vamos nos preparar, vamos compartilhar conhecimento. Dentro do tema progressão aritmética, eu trago especialmente para você a correção das atividades 1, 2 e 3, semana 1, segundo ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 4. Então, de pet em pet, a gente já está no quarto, não é mesmo? Começando a correção das atividades referente à primeira semana desse PET volume 4, dentro do tema progressão aritmética, eu vou fazer a explicação detalhada da resolução da atividade número 1, que diz o seguinte: usando a fórmula do termo geral de uma PA, determine no item A o 15º termo da PA, formada pelos números 6, 11, reticência. Como foi aqui o comando, a gente vai se apegar à fórmula do termo geral, que diz que a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Progressão aritmética é um tema muito gostoso de ser trabalhado. Olha, essa fórmula aqui, embora pareça um pouco grande, mas veja, o AN, você tem que ter isso claro, o AN é sempre o último termo em questão. O último termo que foi mencionado em 99% das vezes é o AN. O A1, como o próprio nome já diz, A1 quer dizer que é o número 1 da fila, o primeiro termo da filinha aí dos nossos números, da nossa progressão aritmética. O N é a quantidade de termos, o número de termos da sequência, ou pelo menos o número de termos até o último mencionado. E o R é a razão, ou seja, de quanto em quanto que está aumentando ou diminuindo. Então, nessa situação aqui, olha, o A15, que é o que é pedido, 15º termo, o A15. Geralmente, esse númerozinho que vem aqui subscrito é o número do termo em questão. Aqui, no caso, o 15º termo, então A15. E quanto que vale esse A15? Não sei, interrogação nele. Agora, nós temos mais informações aqui. O A1 é sempre o número 1 da fila, o primeiro da fila, que no caso aqui é quanto? É 6. E o N? Quanto que é o N? N quer dizer o número de termos até o último mencionado, que é o 15º, então o N é 15. E por último a razão. O que é razão? Razão é a quantidade que aumenta ou diminui de um termo para o próximo. Por exemplo, de 6 para 11, aumentou quanto? Aumentou 5. Ou então também você pode encontrar a razão fazendo qualquer termo menos o seu antecessor, tipo 11 menos 6, 5, então a razão é 5. Feito isso, meu amigo, minha amiga, é só pegar esses ingredientes, colocar aqui na nossa receita e fazer aquele delicioso bolo. Então nós vamos pegar aqui, no lugar do AN, nós vamos colocar agora o A15. Por quê? Porque o N é 15, né? Então vamos substituir todo lugar que tiver N pelo número 15, mais o A1. Quanto vale o A1? Vale 6. Mais N menos 1. Quanto que vale N? 15. Então 15 menos 1. Vezes a razão, que vale 5. Agora é só conta. E numa expressão, a gente resolve primeiro o parêntese, não é mesmo? Então vamos repetir tudo até chegar no parêntese. Repetindo 6, 15 menos 1, 14, vezes 5. Agora já resolvemos o parêntese e podemos resolver a continha de vezes. Lembrando também que é uma regra do jogo resolver primeiro as contas de multiplicar e dividir antes das de somar ou subtrair. Então 6, quanto que é 14 vezes 5? 5 vezes 10 é 50, 5 vezes 4, 20, 50 com 20, 70. 70 mais 6, 76. Sendo assim, o A15, o 15º termo é 76. Beleza? Entendido? Certinho? Vamos agora à resolução do item B, que pede o primeiro termo da PA, em que a razão é menos 4, e o A12, ou seja, o 12º termo, é menos 29. Então nós já temos aqui algumas informações. Nós já sabemos que o A12 é igual a menos 29. Nós já sabemos que o A1 é quanto? O A1 é o que a gente procura, porque pede o primeiro termo, né? E sabemos que o N é quanto? O N é o número do último termo mencionado. O 12 aqui no caso. A razão foi dito aqui que é menos 4.
Sendo assim, vamos pegar isso aqui, substituir lá na fórmula e mandar ver. No lugar do AN, o menos 29. Olha, o AN quer dizer o último mencionado, né? Então o A12, que é menos 29, é igual a 1, que eu não sei quanto, deixo a 1 mesmo aí, mais N menos 1, N menos 1. Como o N é 12, 12 menos 1, vezes a razão, que é, no caso aqui, menos 4. Agora é conta. Menos 29 é igual a 1, parêntese, tem prioridade. Então 12 menos 1, 11 vezes 4. Agora, multiplicação tem prioridade, então vamos repetir o resto até chegar na continha de vezes. 11 vezes menos 4, menos 44. Menos 29, vamos trazer o 44 para antes da igualdade, ele vem positivo, uma vez que estava negativo, igual a 1. 44 tira 29, sobra quanto? Sobra 15. Então, A1 igual a 15. Ou você pode colocar 15 igual a 1, ou A1 igual a 15, que é a mesma coisa. Vamos agora à correção do item C, que pergunta qual é o número de termos da PA, sabendo que o último termo é 78, a razão é 4, e A1 é 6. Então, AN, 78. Eu não sei qual é o número desse termo, mas eu sei que o último termo é 78. A1, que é o primeiro termo da fila, foi dito aqui que é 6, né? O N, qual é o valor de N? Não sei, é exatamente o que pede. E a razão é quanto? A razão é 4. Agora nós vamos usar isso aí para tentar chegar à resposta. No lugar do AN eu vou colocar quanto? Eu vou colocar 78. No lugar do A1 eu vou colocar quanto? O número 6. Mais N-1, que não foi dito quanto que era, exatamente o que pede, vezes a razão, que é 4. Fazendo as contas aí, 78. Primeiro eu vou lá no parêntese, N vezes 4 no chuveirinho, 4Ns, e menos 1 vezes 4 no chuveirinho, menos 4. Agora, conta em cima de contas, 78. Esse 6, se eu subtrair 4 nele, sobra 2. Então, 78 igual 4Ns mais 2. Por quê? 2. 6 tirando 4, sobra 2. Passando 2 para o lado do 78, 78 menos 2, uma vez que troca de lado, troca de sinal. 76 igual a 4Ns, ou seja, 4Ns igual a 76, onde eu isolo o N e fica N igual a 76 dividido por 4. N é igual a quanto? Se dividirmos 76 por 4, dá 19, porque 10 vezes 4, 40, 9 vezes 4, 36, 40 com 36, 76. Então o N vale 19. Agora vamos à correção do item D, a razão da PA, cujo primeiro termo é menos 3 e o quinto termo vale 17. Então vamos anotando isso. A N disse assim que o quinto termo é 17, então o último termo mencionado aqui no caso foi o 17. E o A1 disse assim, o primeiro termo é menos 3, então o A1 é menos 3. E N é quanto? N é 5, porque diz a razão da PA cujo primeiro termo é menos 3 e o quinto termo é 17. Então o último termo mencionado foi o 17. Quando eu digo último na sequência. Se você colocar os números em sequência, o último deles é o 17, por isso que é o AN, ok? E a razão é quanto? A razão é exatamente o que pede, né? Qual é a razão dessa PA? Então, utilizando a fórmula, no lugar do AN, vem o 17. No lugar do A1, vem o menos 3. No lugar do N, vem o 5. E no lugar do R, fica o R mesmo até a gente achar o valor dele. 17, primeiro parêntese, né? Então, dentro do parêntese, sobrou 4 vezes R, 4R. Passando o 3 aí para o lado do 17, ele vai positivo. Nós vamos ter 20 igual a 4R. 4 vezes quanto que dá 20? Quanto que esse R pode valer? Obviamente que é 5, porque 4 vezes 5 dá 20. Então a razão é 5. Agora vamos à correção da questão número 2, que foi tirada aí do portal da OBMap. Tem gente que não gosta, eu gosto. A OBMap aguça o raciocínio da gente, nos leva a pensar. Mas essa questão é super simples, olha. Os comprimentos dos degraus da escada abaixo diferem uniformemente em 2 centímetros entre os vizinhos de cima para baixo. O degrau mais inferior mede 45 centímetros. Qual a medida do segundo degrau de cima para baixo? Muito simples. O degrau mais inferior, quer dizer, o mais de baixo, mede 45. Como a diferença é de 2 centímetros, esse vai medir 43, 41, 39, 37, 35, 33.
o segundo degrau de cima para baixo mede 33, simples assim. Agora vamos colocar isso na fórmula convencional. Por que a gente faz isso tudo, se aqui pelo esqueminha tão simples? Porque a gente precisa praticar, nem todos os problemas a gente consegue resolver dessa forma. Alguns a gente precisa usar a fórmula, que é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, que eu já expliquei o significado de cada parte. Então vamos ver o AN, vamos supor que a gente não soubesse que é 33, né? O A1 a gente saberia, porque diz que o primeiro degrau de baixo para cima é 45, então o A1 é 45. O N, o número de degraus em questão, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a razão é quanto? A razão é menos 2. Cuidado com isso, a razão não é 2, é menos 2, porque diminui 2 a cada degrau. Colocando aí na fórmula a 7, porque é o sétimo degrau, vai ser igual a 1, que é 45, que é o primeiro degrauzinho aqui, mais N menos 1, que é 7 menos 1, vezes a razão, que é menos 2. Porque está diminuindo 2 centímetros de um degrau para o próximo. A 7 vai ser 45, 7 menos 1, 6. 6 vezes menos 2. A 7 vai ser 45, 6 vezes menos 2, menos 12. A 7 vai ser 33, tá vendo? Confirmando assim que tanto por um caminho quanto pelo outro, a gente tem que chegar na resposta certa. Agora, por que fazer pelos dois? Para mostrar para você que muitos problemas a gente pode utilizar vários caminhos, porém tem que ter coerência para que cheguem ao mesmo lugar. Agora eu vou corrigir a questão número 3, a última questão dessa videoaula, e eu vou dividir essa videoaula em atividades aqui, 3 atividades, na próxima mais 3. Por que isso? Para não ficar longo, para não ficar cansativo, enfadonho aí, né? A questão número 3 foi tirada do banco do CIMAV e diz: Mara financiou um apartamento em 20 anos. Oh, Mara, você tá animada, hein? O plano popular do qual ela se utilizou prevê o pagamento de 12 prestações mensais e iguais durante o ano. O valor da prestação mensal de um determinado ano é R$ 40 a mais que o ano anterior. Sabendo que a prestação do terceiro ano é de R$ 180, qual será o valor da prestação mensal do 11º ano do financiamento? Então, como a gente já tem visto nas atividades anteriores, essa é a fórmula utilizada para resolver a maioria dos problemas. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r, uma vez que essa situação se trata de uma progressão aritmética, uma vez que as prestações referentes a cada ano são iguais. Porém, passando de um ano para o outro, sobe R$ 40. Então vamos retirar os dados aqui do problema. Primeiro, o valor da prestação mensal de um determinado ano é R$ 40 a mais que no ano anterior. A mais, se é a mais, trata-se de razão. Essa razão é 40. Por quê? A cada ano que passa vai pagar R$ 40 a mais, beleza? E agora, a prestação do terceiro ano é de R$ 180. O que quer dizer isso? Quer dizer que A3 é igual a 180. Terceiro ano, primeiro, segundo, terceiro, A3 é igual a 180. E qual será o valor da prestação mensal do 11º ano de financiamento? A11, quanto será? Não sei. Só que aqui tem duas situações. Olha, eu posso pegar essa situação para depois chegar na resposta. A prestação do terceiro ano é de R$ 180. Eu posso aplicar a fórmula nessa situação para achar assim o A1. A prestação do terceiro ano, então, A3 é igual a 1, que eu não sei quanto que é por enquanto, mais N menos 1. O N eu já sei, porque é terceiro ano, então o N é 3. Vezes a razão também eu já sei que é 40. Então assim, A3, que é 180, está dito aqui, olha, a prestação do terceiro ano é 180, então no lugar de A3, 180. A1, 3 menos 1, 2, 2 vezes 40, 180 é igual. 2 vezes 40, 80. Passando 80 para o lado do 180, 180 menos 80 é igual a 1. Ou seja, A1 vale 100, não é mesmo? Sabendo que o A1 vale 100, eu posso atacar a segunda parte do problema, que pergunta qual o valor da prestação referente ao 11º ano. Eu vou lá no lugar de AN e coloco A11. Por quê? Porque é 11º ano. O N vale 11, né? Olha aqui. O AN, agora a gente vai achar ele, que é o A11. No lugar do A1,
Olha, verdinho aqui 100, né? O A1 é 100. N menos 1, 11 menos 1, porque é o 11º ano, o N é 11. Vezes a razão, que é 40. E agora ficou simples, 100 é igual. 11 tira 1 vira 10. Então, 100 mais 10 vezes 40, 400. 100 mais 400, a 11, 500 reais, certo? Então, a alternativa correta é a letra C. C de casa, né? Espero que você tenha gostado e espero por você na próxima videoaula. Como a gente não está podendo se encontrar, a gente não está podendo aglomerar, a gente vai recordando os bons momentos, as festas que a gente teve e na esperança de que isso passe o mais rápido possível e a gente possa voltar com mais força ainda. E eu tenho uma turma muito bacana com a qual eu me reúno no final de semana, a gente viaja, a gente se apresenta por aí e eu vou deixar rolando para você uma apresentação que a gente fez. A gente vai vivendo de saudade e na esperança de voltar com muito mais força, não é mesmo? Então, bons estudos para você, sucesso aí!